Boa tarde, gente. Meu nome é Nicole e hoje nós vamos falar sobre agricultura familiar, grandes propriedades e reforma agrária. O nosso grupo é composto por mim, Nicole, pela Gabriele, pela Stephanie, pelo Jorge e pela Lidiane. Bom, começando então com a agricultura familiar. Desde o início surge aquela dúvida, né? O que precisa para ser considerado um agricultor familiar? Segundo a Lei 11.326 de 2006, ela fala que os agricultores familiares são aqueles que praticam atividades no meio rural, possuem uma área de até 4 módulos fiscais, que os módulos fiscais é uma unidade de medida diária, que vai ser expressa em hectares. E ela é fixada de forma diferente para cada município, porque vai levar em conta as particularidades do local. Por exemplo, no Brasil, um módulo fiscal pode variar de 5 até 110 hectares. Em Alegre, que eu peguei de exemplo, um módulo fiscal corresponde a 24 hectares. Além disso, também precisa da mão de obra da própria família, renda vinculada ao próprio estabelecimento e o gerenciamento do estabelecimento ou do empreendimento feito por parentes. Oi, gente, meu nome é Stephanie e eu também vou falar um pouquinho sobre agricultura familiar. No Brasil, além dos pequenos produtores rurais, também estão inclusos na atividade os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os assentamentos de reforma agrária, os silvicultores, os aquicultores, extrativistas e também os pescadores. E estima-se que cerca de 4,4 milhões de famílias estejam envolvidas na agricultura familiar, o que gera renda para cerca de 70% dos brasileiros, isso de acordo com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E também a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, estima que cerca de 80% de toda a comida do planeta vem da agricultura familiar, e esses são dados de 2020. Aqui nós temos uma notícia de 2019, onde o título foi: A agricultura familiar do Brasil é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Aí eu retirei uma parte do conteúdo dessa notícia, onde fala o seguinte: o levantamento feito pelo portal Governo do Brasil mostra que a agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira, com faturamento anual de 55,2 bilhões de dólares. Caso o país tivesse só a produção familiar, ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, entre os maiores produtores de alimento. Aí nessa imagem, né, mostra os 10 primeiros lugares de produtores de alimento no mundo, onde nós temos o Brasil também em quinto, porém ali seria o país como um todo. Em oitavo, nós temos o valor separadamente apenas da agricultura familiar, dos produtores que se enquadram naquela lei que eu falei lá no início. Bom, e além disso que a Nicole também falou anteriormente, a agricultura familiar ela tem um peso enorme na produção nacional de alimento e é responsável por cerca de 70% da produção do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 21% do trigo, 38% do café, 60% do leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Esses são dados de 2019, mas de acordo com o último censo que estão fazendo, esses valores só têm a crescer. Agora, um pouco dos benefícios e estímulos para a agricultura familiar. O principal benefício oferecido ao agricultor familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que gera um crédito para que o agricultor invista em insumos, adubos, sementes, ração e o que mais for necessário. A agricultura familiar também conta com o Seguro da Agricultura Familiar, o SEAF, que protege os agricultores contra perdas causadas por efeitos climáticos, como pragas, chuvas e desastres naturais. Quem se enquadra como agricultor familiar também participa da Política Nacional de Assistência Técnica Rural, o PNATER, que fomenta a prestação de serviços e a capacitação de agricultores, que é algo essencial para que as famílias possam continuar seu trabalho ao longo das gerações. Além disso, os agricultores que cultivam alimentos que fazem parte da cesta básica, como por exemplo arroz e feijão, pagam juros mais baixos do que a taxa comum da agropecuária. Isso estimula o cultivo e a produção dos alimentos que fazem mais diferença na rotina dos brasileiros. Porém, mesmo tendo esses benefícios, a agricultura familiar enfrenta desafios financeiros e sociais. Esses benefícios se mostram uma grande necessidade quando nós descobrimos que grande parte dos produtores está em uma situação de extrema pobreza, onde na maioria das vezes eles não possuem um valor bruto de produção mensal que não corresponde nem a meio salário mínimo por propriedade familiar. No Nordeste, por exemplo, do Brasil, 72% dos agricultores familiares não geram um lucro suficiente para elevar a mão de obra familiar acima da linha da pobreza. Outro desafio que os agricultores encontram é o êxodo rural, onde seus filhos buscam oportunidades melhores na cidade e o campo acaba ficando nas mãos dos produtores mais velhos, que eles têm sim a experiência, mas não têm mais tanta vitalidade e nem acesso às novas informações.
Outro desafio que a agricultura familiar encontra é que esses pequenos produtores têm acesso a apenas 14% de todo o financiamento disponível para a agricultura e se concentram em apenas 23% das terras agriculturáveis do país. Isso significa que a distribuição da terra pelo mundo é desigual, com poucas pessoas ou empresas concentrando grandes extensões de terra. Boa tarde, meu nome é Gabriele e eu falo sobre grandes propriedades. Bem, os latifúndios são grandes propriedades agrícolas pertencentes a um proprietário, empresa ou família, sendo que hoje existe uma grande problemática, uma grande discussão acima do assunto das grandes propriedades, visto que a estrutura fundiária aqui do Brasil é uma das mais concentradas do mundo, é uma estrutura muito concentrada. Então existe uma discussão em cima do papel dos latifúndios e da sua concentração aqui no país. Bem, sendo assim, os latifúndios podem ser divididos em produtivos e improdutivos. Os latifúndios improdutivos são aqueles que não cumprem a sua função social. Nele não tem a exploração dos recursos, né? Normalmente a gente tem uma terra ali muito grande, com muitos hectares, mas que não tem uma produção, ou então não tem uma produção muito suficiente para o tamanho daquela terra, não é uma produção adequada, ou então nem sequer tem produção ali, a terra está realmente parada. Enquanto que os latifúndios produtivos são aqueles que vão cumprir com sua função social, sendo explorada adequadamente dentro dos critérios estabelecidos em lei. Além disso, nós temos aqui alguns dados estatísticos acerca das grandes propriedades, né? São dados de 2014 e feito pelo INCRA. Que, segundo o INCRA, das 130,5 mil grandes propriedades rurais, 69,2 mil são improdutivas. Ou seja, é mais de 50%, mais da metade das grandes propriedades são improdutivas. Cerca de 53% delas são improdutivas, enquanto apenas 47% delas são produtivas, sendo que elas vão deter mais ou menos 228,5 milhões de hectares. E além disso, a região do Brasil em que a gente vai ter agora uma maior concentração fundiária é a região do Centro-Oeste. Olá pessoal, meu nome é Jorge Luiz Iso Gervais e eu vou passar para vocês agora a parte de histórico, né, da concentração fundiária brasileira. Bem, existem alguns fatores muito importantes de se falar quando a gente aborda a concentração fundiária brasileira. E alguns deles eu vou passar um pouco mais rápido do que outros, porque se a gente ficasse aqui a gente poderia ficar horas falando sobre a concentração fundiária, porque ela tem miríades de acontecimentos em diversos locais do país, guerras que giraram basicamente em torno disso. Então a gente vai tentar ser o mais sucinto possível para tentar abranger o maior número de coisas possíveis e alguns pontos específicos interessantes sobre a questão da história, né, relacionada à concentração fundiária brasileira. Primeiramente, né, a gente tem que, não dá para falar de concentração fundiária brasileira sem falar sobre escravidão, capitanias hereditárias e a monocultura, né. Basicamente, os escravos, né, como é de conhecimento popular, eles não tinham, por mais que eles pudessem ter algumas posses, no quesito de que alguns senhores permitiam que eles, quando fossem escravos de ganho, possuíssem determinada parcela, né, dos lucros das vendas do escravo, de maneira geral, os escravos não possuíam posse. E isso vai se perdurar e a gente já vai ver por que logo mesmo após a alforria, né, desses escravos. E as capitanias hereditárias foi uma forma do governo, né, tanto antes, né, de se tornar governo brasileiro, de impedir que o grande povo, né, tivesse acesso às terras. Porque as capitanias eram um jeito do governo dizer que toda aquela extensão era dele e as terras que você ocupasse deveriam ser concedidas, né, pela coroa ou por alguém que fosse intermediário da coroa, mas você não era propriamente dono dessas terras. E a característica de monocultura, né, diz respeito a isso também, porque geralmente quando se estabelecem propriedades grandes, né, elas tendem a se apoiar na monocultura. Daí a gente vem, né, a gente pula um pouco um salto temporal e a gente consegue ver que a gente chega na parte da alforria, né, dos escravos. E aí a gente vai entrar numa parte bem delicada da nossa história, que tem a ver com a lei de terras, né. Contextualizando, a gente estava no período do Império, né, e essa lei foi passada um pouco antes da abolição da escravatura. Por que essa lei é tão importante? Basicamente, ela impedia a apropriação primária das terras, ou seja, hoje, se você, a gente tem nessa relação do uso capião, se você fica por um determinado tempo em determinada área, essa área ela passa a ser sua porque ninguém reivindicou aquela terra, ou seja, era uma terra sem dono. E o governo imperial, né, Dom Pedro
da época, né, ele utilizou-se desse artifício basicamente para manter as terras dentro do governo, né, e impedir assim que a população nova ela pudesse adquirir legitimamente essas novas terras, forçando eles assim a marginalização de maneira geral. Seguindo essa linha de raciocínio, eu peguei aqui o artigo 11 da lei, né, que fala que basicamente para 500 braças, que seria mais ou menos 1.000 metros quadrados hoje em dia, o cidadão ele deveria pagar, né, para ter o documento da terra, R$ 5, e além disso, né, para cada braça a mais que ele tivesse, ele deveria que pagar o equivalente, né, a R$ 4, né, como se fosse basicamente a cada 100 metros quadrados a mais, você pagaria esses R$ 4 a mais. Então, né, se a gente colocasse isso numa perspectiva de juros, para puxar pro período atual, né, eu fiz uma média, é muito difícil você conseguir um valor exato de todos esses períodos, então, basicamente, eu coloquei uma média de 20% ao ano, né, o que, de forma geral, é bem singelo, porque eu encontrei locais que falam que, por exemplo, a gente poderia ter cerca de 64 milhões por cento de inflação em alguns períodos bem específicos da República. Então, fazendo essa conta, a gente vai ver que até o Cruzeiro ser estabelecido, né, e a gente dividir as 3 casas que são cortadas, né, quando a gente coloca o cruzeiro, a gente vai ter 14 mil cruzeiros, que seriam, né, esses R$ 5 nos dias atuais. Bem como, se a gente colocar na calculadora cidadã para jogar até o dia atual, isso daria R$ 21 mil. Ou seja, um negro escravo, recém-alforriado, que não tem nenhum sapato, ele teria que ter mais ou menos o que hoje a gente consideraria o preço de um carro Fiat Uno, né, para ele conseguir legalizar a sua terra. Outro problema que a gente tem acerca dessas grandes propriedades que são improdutivas é acerca do capital especulativo, em que é basicamente propriedades, grandes propriedades, em que o objetivo delas é de fato a improdutividade. Geralmente o objetivo dessas terras é o quê? É a especulação imobiliária. A pessoa compra aquela terra para manter ela ali inutilizada, parada, improdutiva, para que o valor do mercado vá aumentando com o passar do tempo, né? Ou seja, essa terra ela vai se valorizando para poder, quando ela atingir um valor maior, ele poder vender, né, a um preço maior e ganhar um lucro acima daquilo. Porém, nesse período em que ele está esperando o valor do mercado aumentar, aquela terra está parada, não está produzindo. Ou seja, ela não tem intenção, não tem um fim agroindustrial. Eu sou Lidiane e eu vou falar sobre a reforma agrária, a colonização e origens do latifúndio. Inicialmente, as terras no Brasil foram divididas em capitanias de caráter hereditário, e nela se instalou uma produção de cana-de-açúcar que ganhou destaque, formando unidades produtoras de amplas escalas. Nessa época, o território era marcado por latifúndio, monocultura e escravidão. A economia nessa época tinha um caráter cíclico e contínuo. Era cíclico porque estava sempre explorando, ou como foi o pau-brasil, ou o café, ou o ouro, e contínuo porque o que fazia ele se manter era a mão de obra forçada e gratuita através do regime escravocrata. Os pequenos produtores prestavam um serviço de lógica de favor, e o latifúndio canavieiro e os engenhos de açúcar foi a experiência de maior fixação e ocupação de terras de todo o período colonial latino-americano. O modelo agroexportador e a ruptura incompleta. Com a queda do antigo regime e início de uma república no Brasil em 1822, abriu-se um espaço político, porém esse representava interesses da elite. Não romperam, então, com o modelo agroexportador e manteram por trás de um regime de república um imperialismo informal. No século XIX, o Brasil adotou uma posição subordinada no que se refere à industrialização, e a questão fundiária quase não se alterou no Brasil nesse período. A escravidão se perpetuou oficialmente até o final do século XIX. E em 1850, tivemos a primeira lei de terras, que estabelecia e definia normas para o mercado das terras, né, a compra e venda de terras. A questão agrária e a industrialização brasileira. Em 1930, no país, sofremos um golpe de Estado. Após esse momento, houveram transferências de capitais de atividades agrícolas para as atividades industriais.
Esse processo causou uma migração muito grande de pessoas do campo para a cidade. E em relação à legislação trabalhista, nenhum tipo de aplicação era realizada no campo na época. A questão agrária e o agronegócio. O Plano de Ação Econômica do governo de 1964 provocou um imenso arrojo salarial e um aumento considerável nos itens básicos de sobrevivência. Em relação à agricultura, tivemos uma modernização nos anos de 1960 e 1970, porém, só beneficiou os grandes latifuniários. Nesse período também houve ampliação de expropriação e de exploração dos trabalhadores rurais. Com esse tipo de política realizado, o país saiu do saldo negativo de 3,5 bilhões de dólares em 1980 para um saldo positivo de aproximadamente 14,5 bilhões de dólares em 1992, não deixando de abandonar, né, essa cultura da exploração da mão de obra. Bom, então aqui a gente tem um gráfico que mostra a relação entre o número de famílias assentadas pelo INCRA entre os anos de 1996 a 2011. Nos anos de 1996 a 2002, o Brasil era governado por Fernando Henrique Cardoso e nesse período foram estabelecidas as bases concretas para o exercício da função social da propriedade e anulação dos títulos irregulares de propriedade, que somavam cerca de 60 milhões de hectares de terra. Entre os anos 2004 e 2006, no governo Lula, ocorreu uma realização crescente no número de famílias assentadas, chegando ali no seu ápice em 2006, como a gente pode observar no gráfico. E comparando o ano de 2008, no governo Lula ainda, e no ano de 2011, que deu início ao governo Dilma, o crédito para o assentamento foi reduzido consideravelmente, saindo ali de 1,6 bilhão para 900 milhões de reais. E essa queda orçamentária reduziu o número de famílias assentadas pelo INCRA nesses anos, como mostra o gráfico. E aqui são as referências que a gente usou para fazer o trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.